O século XX foi recheado de eventos importantes. E como aqui a gente curte um desafio, a gente resolveu te contar quais foram os 10 eventos mais marcantes desse século. Pro Vogalizando a História, um dos eventos mais marcantes da história do canal foi quando a gente conheceu a nossa patrocinadora, a Surfshark VPN. Para quem não tá ligado, VPN é sigla para Rede Privada Virtual, que tem como objetivo proteger a tua privacidade na internet. Caso tu precise usar o teu notebook ou o teu celular fora de casa, a Surfshark vai evitar que tu entre em redes compartilhadas com outras pessoas e vai proteger os teus dados virtuais. Além do preço dos caras ser maravilhoso, tu ainda vai ter velocidade e segurança na hora de usar a internet, porque os caras usam uma criptografia indecifrável e os protocolos de VPN mais seguros do mercado. Tu consegue rodar o Surfshark no número ilimitado de dispositivos e não importa o sistema operacional que tu use. Pode ser Windows, Linux, iOS, Mac, Android e, se tu pagar e não gostar, os caras ainda devolvem a tua grana. É fácil de usar, fácil de instalar, vais poder bloquear aquela montoeira de anúncios chato e o atendimento ao cliente dos caras é sensacional. Quando for fechar com os caras da Surfshark, aproveita para usar o cupom VOGALIZANDO que tu vais ganhar 83% de desconto e 3 meses grátis. E se tu fizer isso até 4 de julho, vais ganhar um antivírus na faixa. Depois que tu começar a usar, tu vais ver que é só vantagem. O link dos caras tá aqui na nossa descrição. Se protege aí, irmão. Vale a pena. Vamos ver como é que vai ser a nossa lista. Não vão valer eventos longos que englobam uma série de outros eventos, como a Segunda Guerra Mundial e a Guerra Fria, por exemplo. Mas coisas que aconteceram dentro desses eventos, aí tá valendo. A gente também não vai se alongar muito, então caso tu queira ver um tema específico aqui no nosso canal, é só deixar nos comentários que a gente faz pra ti. Para escolher esses acontecimentos, a gente se baseou nas consequências dele pro mundo, seja pro lado bom ou pro lado ruim, e na relevância que eles tiveram pro século XX. O que tá valendo aqui é ter ajudado a mudar a história e ter acontecido entre 1900 e 1999. Então eventos como a Revolução Francesa ou os atentados terroristas de 11 de setembro, tu não vais ver hoje. E para me ajudar nesse roteiro, eu pedi a ajuda de alguns amigos que também produzem conteúdo de história e tu devia conferir o trabalho deles. Pode ser o Revolução Histórica ou Loucuras da História ali no Instagram, o podcast História Preta ou o podcast História em Meia Hora, que são excelentes, e o nosso parceiro aqui no YouTube, o Porteira Frouxa. Vamos para a lista. Para começar, a gente vai falar do momento em que o maior gigante do mundo sofreu sua maior derrota. Uma série de guerras marcantes aconteceram no século XX, como a Guerra dos 6 Dias, que mudou para sempre as relações no Oriente Médio e no mundo árabe, a Guerra da Coreia, que tentou fazer uma unificação do país, mas terminou sem conseguir, e a Guerra da Bósnia, que foi o conflito mais violento na Europa desde a Segunda Guerra Mundial. Mas nenhuma dessas guerras foi tão marcante quanto a Guerra do Vietnã. Caso tu queira saber os detalhes dessa guerra, tu pode conferir o vídeo completo aqui no canal. Mas para resumir, Vietnã do Norte e Vietnã do Sul viviam com sistemas políticos diferentes. E enquanto o Norte buscava a unificação, o Sul queria mantê-los separados. Para ajudar o Vietnã do Sul, os Estados Unidos entraram na jogada e fizeram de um conflito que já era violento, ainda mais violento. Para tu ter uma ideia, o Laos, país vizinho do Vietnã, carrega o título de ser o país mais bombardeado da história. E isso aconteceu durante a guerra. O Laos foi mais bombardeado do que a própria Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial. Ao todo, 58 mil norte-americanos morreram nessa guerra, assim como 250 mil sul-vietnamitas e mais de 1 milhão de vietcongs e norte-vietnamitas. Inúmeras imagens desse conflito chocaram o mundo, como a execução em Saigon e a fuga das crianças depois do bombardeio de Napalm, assim como o massacre de My Lai e a execução do presidente Diem. Mas a gente escolheu, como o momento mais marcante dessa guerra, a retirada dos Estados Unidos, marcando a vitória do Davi vietnamita contra o Golias norte-americano. Há quem defenda que os Estados Unidos não perdeu essa guerra, mas sim que ele fez uma retirada estratégica. Só que é inegável que quem conseguiu seu objetivo foi o Vietnã do Norte, abalando seriamente a imagem de potência que os Estados Unidos carregavam, principalmente durante a Guerra Fria. Os Estados Unidos tinham sido grandes heróis durante a Segunda Guerra Mundial, mas agora seu próprio povo questionava se eles tinham de fato lutado no lado certo no Vietnã. Houve uma grande divisão política no país e a sua credibilidade foi seriamente abalada.
Em 30 de abril de 1975, a guerra chegou ao fim e o Vietnã foi unificado, sendo até hoje um país socialista. O fim da União Soviética ficou com o nosso nono lugar. De 1922 até 1991, uma série de repúblicas socialistas fizeram parte da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que foi uma das grandes protagonistas do século. Eventos como o Holodomor aconteceram por lá, a Guerra do Afeganistão teve início depois de uma invasão soviética, e foi lá também que aconteceu o desastre de Chernobyl, que é até hoje uma das maiores catástrofes da história. Mas para compor a nossa lista, a gente escolheu o momento em que esse gigante país deixou de existir. Foi depois do fim da União Soviética que a Guerra Fria, que provocava tensões desde 1947, chegou ao fim. E países como a Ucrânia, o Cazaquistão e a Letônia surgiram quando se tornaram independentes da União Soviética. Só que uma crise financeira já assolava o bloco desde o início da década de 1980. Veja bem, em 1979 o país deu início a uma invasão ao Afeganistão. E essa guerra foi muito longa e custosa. Os caras não conseguiam vencer o conflito e, em meio a ele, Mikhail Gorbachev assume a liderança no país, sendo um cara muito mais jovem que os seus antecessores. Ele, que buscava uma aproximação com o Ocidente, deu início a reformas, como a Perestroika, que buscava uma reestruturação econômica e facilitou a entrada de produtos estrangeiros no país. E tinha também a Glasnost, que tinha como objetivo dar liberdade de expressão e de imprensa. Só que essas reformas não funcionaram, porque ninguém gostou delas. Quem era mais conservador achava que isso estava mudando as coisas rápido demais, e quem era mais liberal achava que não estava mudando nada. Disputas políticas começaram a acontecer principalmente entre o Gorbachev e o presidente da República Socialista da Rússia, o Boris Yeltsin, e uma tentativa de golpe aconteceu em agosto de 1991. Isso só aumentou a tensão que já existia por lá, e independências de outros países começaram a pipocar. Até que no dia 25 de dezembro daquele ano, Mikhail Gorbachev dá um discurso renunciando ao poder. No Kremlin, a bandeira soviética foi abaixada e subiu a bandeira russa. Há quem diga que essa dissolução aconteceu rápido, mas isso não é verdade. Ela foi um processo lento e resultado de uma série de crises que o país não conseguiu resolver. Os anos seguintes não foram mais fáceis para os russos, que passaram praticamente toda a década lutando contra crises econômicas. É comum que até hoje ainda tenham pessoas que digam que a época da União Soviética foi a melhor época que elas já tiveram. Ainda hoje existem saudosistas desse país. O nosso oitavo lugar vai para o assassinato mais marcante do século. Uma série de assassinatos marcantes aconteceram no século XX. John Lennon, John Kennedy, Malcolm X e Martin Luther King. Mas as consequências do assassinato do Franz Ferdinand foram elevadas a uma potência que o mundo ainda não tinha visto. Em Sarajevo, na Bósnia, no dia 28 de junho de 1914, o arquiduque da Áustria e herdeiro do Império Austro-Húngaro foi assassinado a tiros por um nacionalista sérvio chamado Gavrilo Princip, integrante do grupo terrorista Mão Negra. Caso tu queira saber mais sobre como foi esse evento, tem um vídeo aqui no nosso canal, é só tu conferir depois. Mas para resumir, as tensões na Europa, que já estavam altas, ficaram ainda maiores. O Império Austro-Húngaro ficou enfurecido com esse assassinato e culpou a Sérvia, alegando que eles financiavam esses grupos terroristas. O Império Austro-Húngaro entrega uma lista de exigências, entre elas poder participar da investigação desse caso, e a Sérvia nega, fazendo com que o Império declarasse guerra à Sérvia e pedisse ajuda para o Império Alemão. A Sérvia pede ajuda do Império Russo, que recebe ajuda dos franceses, que se torna alvo alemão, que invade a Bélgica, que recebe apoio britânico. Ficou feito então o cenário para a Primeira Guerra Mundial e até o Império Otomano entrou nisso depois. Mas que beleza, hein? O Príncipe foi preso, não foi condenado à pena de morte, porque tinha só 19 anos na época, mas foi enviado para um campo de concentração na Boêmia e morreu 4 anos depois de tuberculose. Mas claro, não sem antes de se tornar o antagonista de um dos eventos mais importantes do século. O evento que quase deu início à Terceira Guerra Mundial fica em 7º lugar na nossa lista. Cuba concretizou a sua revolução em 1959 e logo depois aderiu ao socialismo, para desespero dos norte-americanos. O presidente John Kennedy autorizou uma operação que visava derrubar o líder cubano Fidel Castro, mas isso foi um fracasso total e o Castro se aproximou, sabe de quem? Dos soviéticos. Eu dei uma de Kleber Machado, sabe de quem?
Alegando que Cuba precisava se defender de futuros ataques norte-americanos, armamento nuclear é enviado para a ilha e isso dá início a uma crise diplomática que o mundo até então não tinha visto. Se tu quiser ver mais detalhes sobre a crise dos mísseis, confere aqui no canal, mas saiba que durante 13 dias não se sabia se um ataque nuclear iria acontecer ou não. Cuba foi cercada por embarcações norte-americanas, um avião norte-americano foi abatido enquanto sobrevoava o espaço aéreo cubano e um submarino nuclear soviético foi atingido por uma bomba de profundidade. Quase que a Terceira Guerra Mundial começa ali, mas John Kennedy e Nikita Khrushchev conseguem resolver isso na diplomacia. O mundo não acabou, mas nunca chegou tão perto quanto naquele outubro de 1962. Em sexto lugar, fica aquela revolução que deu início a uma das maiores potências do século. Uma série de revoluções importantes aconteceram no século XX, como a Revolução Iraniana, que transformou o país numa teocracia, a Revolução Mexicana, que aconteceu aqui na América, e a Revolução Chinesa, que passou por um longo processo, desde a derrubada do Imperador Puyi, à Grande Marcha e chegando numa guerra civil, que culminou com a proclamação da República Popular da China e a chegada de Mao Tse-tung ao poder. Mas nenhuma delas foi tão importante para a geopolítica mundial como foi a Revolução Russa de outubro de 1917. Ela estabeleceu pela primeira vez na história um Estado socialista e também culminou em uma guerra civil e posteriormente na criação da União Soviética. A gente já falou não só dessa, mas das 3 revoluções russas que aconteceram no século XX. Dá uma conferida aqui no canal. Mas, para resumir, em 1905, o Império Russo ainda era um Estado absolutista, e foi só depois do Domingo Sangrento, quando manifestantes foram duramente reprimidos, é que mudanças constitucionais começaram a acontecer. Claro que em 1905 elas não foram suficientes. O czar Nicolau II continuou extremamente poderoso e a vida da população russa era mais difícil quando comparada à de outros países europeus. É aí que em outubro de 1917, em meio à Primeira Guerra Mundial, homens de confiança dos bolcheviques, aliados do Lenin e do Trotsky, se armam e começam a tomar os prédios do governo. Nesse mesmo ano, é fundada a República Socialista da Rússia e tem início uma guerra civil, que custou mais de 2 milhões de vidas. Tema esse que a gente ainda precisa fazer aqui no canal. O quinto lugar vai para o evento que uniu um povo após 28 anos de separação. Várias manifestações populares importantes aconteceram em países autoritários no século XX, como aquela da Praça da Paz Celestial, na China, em 1989. Mas tinha um outro país autoritário que vinha enfrentando manifestações ali na Europa, a Alemanha Oriental. Para quem nasceu na década de 1990, é estranho pensar que existiam 2 Alemanhas, a Alemanha Ocidental e a Alemanha Oriental. Mas a Alemanha Oriental existiu e um dos maiores símbolos da Guerra Fria ficava lá, o Muro de Berlim. Acontece que quando acabou a Segunda Guerra Mundial, a Alemanha e a sua capital foram divididas. Uma parte teria mais ligações com o Ocidente e a outra parte ficaria mais conectada com o leste europeu, principalmente com a União Soviética. Só que Berlim ficava na parte oriental do país e, para os padrões da época e daquela região, ela era ocidentalizada demais. Então, em 1961, começou a construção de um muro que, segundo aquelas autoridades, era para evitar que pessoas entrassem em Berlim Oriental. Só que o que aconteceu era o contrário. As pessoas deixavam Berlim Oriental para ir para Berlim Ocidental. Então, a finalidade do muro acabou sendo para evitar que as pessoas saíssem de Berlim Oriental. Famílias acabaram sendo separadas e o muro não parou de crescer até 1989. Inúmeras pessoas morreram tentando atravessá-lo, até que manifestações cada vez mais frequentes culminaram com a derrubada do muro. Se tu quiser saber mais, a gente também tem um vídeo aqui no nosso canal. Mas para resumir, na mesma noite que foi anunciada que a fronteira entre Berlim Oriental e Berlim Ocidental iria se abrir, uma galera foi para lá e protagonizou um dos momentos mais bonitos de todos os tempos. Finalmente, as pessoas podiam circular entre as 2 cidades. Elas se abraçaram, os bares deram cerveja de graça e todo mundo comemorou esse evento que acelerou a reunificação da Alemanha. O muro começou a ser derrubado nos dias seguintes e até hoje ele é o maior símbolo da Cortina de Ferro. Não podia faltar aqui na nossa lista. O século XX também foi palco de alguns genocídios. O nosso quarto lugar vai para o Holocausto, evento em que mais de 6 milhões de pessoas foram mortas pelos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. Entre elas, homossexuais, pessoas com necessidades especiais, testemunhas de Jeová e, principalmente, os judeus.
Durante praticamente toda a sua história, os judeus sofreram perseguições. E com a chegada de Adolf Hitler ao poder, isso se intensificou. Isolamento, prisões, surras foram frequentes até que eles foram encaminhados para campos de concentração e campos de extermínio, onde viviam em condições muito abaixo das necessárias para a sobrevivência e eram executados na câmara de gás. Esses campos só começaram a ser descobertos no decorrer da guerra, alguns deles só no final dela, quando os territórios alemães começaram a ser invadidos pelos aliados. Nesse estágio, a chamada solução final, que visava purificar os alemães, fazendo uma limpeza étnica, eliminando aquelas pessoas consideradas inferiores, já tinha sido colocada em prática e milhões de pessoas já tinham morrido. Quando a derrota já era iminente, se buscou destruir evidências e documentos e se acelerou o processo para eliminar essas pessoas. Entre os campos mais famosos estavam Dachau, o primeiro deles, Sobibor, Belzec e Auschwitz. Os sobreviventes relataram os horrores que foram vividos durante a guerra e se acelerou a ideia da criação de um Estado judeu, que hoje é Israel. Só que a gente não pode esquecer outros genocídios que aconteceram no século XX, como o genocídio armênio, o genocídio cambojano e outros que aconteceram no continente africano, como o genocídio de Ruanda em 1994 e aquele sofrido contra os povos Hereros e Namakasse, na atual Namíbia. O nosso terceiro lugar também aconteceu na África, mas dessa vez foi positivo. Infelizmente, mesmo no século XXI, a gente ainda não conseguiu superar o racismo. E no século XX aconteceram eventos como o massacre de Tulsa e os protestos de Los Angeles em 1992, depois que policiais que espancaram um homem negro que já estava no chão foram absolvidos. Foi nesse século também que se fortaleceram os movimentos pelos direitos civis nos Estados Unidos, que mostraram que o racismo ainda estava bem vivo e precisava chegar ao fim. E o lugar que mais representasse o racismo no século XX talvez fosse a África do Sul, com a sua política do apartheid, que visava separar populações brancas e negras, privilegiando os brancos, que eram minoria. Esse regime estava instituído no país desde 1948 e ele fez com que pessoas negras que tinham casas em bairros considerados brancos fossem retirados de lá e eventos bem violentos após protestos também aconteceram, como o massacre de Sharpeville e o levante de Soweto. E o maior nome da luta contra o apartheid foi o Nelson Mandela, que já era atuante na causa desde 1940, mas em 1964 é condenado à prisão perpétua por traição e sabotagem. Ele fez da sua prisão uma forma de protesto e a sua história ficou famosa no mundo todo. A África do Sul não era bem vista internacionalmente por conta dessa política, e como protestos continuavam acontecendo, a liberdade foi oferecida ao Mandela, desde que ele renunciasse à luta armada. E o cara recusou. Porque para ele, liberdade tinha que ser para a população negra, não para ele sozinho. O Mandela saiu da prisão quando já tinha 72 anos, depois de 27 anos preso, em fevereiro de 1990, depois de negociações com o presidente Frederic de Klerk. Foi durante o governo desse cara que as leis de segregação racial deixaram de existir e os dois dividiram o Prêmio Nobel da Paz em 1993. O Mandela infelizmente faleceu em 2013, mas não sem antes se tornar o primeiro presidente negro da África do Sul, em 1994, e seu mais importante nome contra o racismo na África. O segundo lugar vai para aquela que talvez seja a maior conquista científica da época. O objetivo da corrida espacial era chegar à Lua, e todos os passos que levariam a esse objetivo já tinham sido cumpridos pela União Soviética. Os caras colocaram o primeiro satélite artificial em órbita, colocaram um ser humano no espaço e tinham dado um pau nos Estados Unidos. Mas quem conseguiu chegar à Lua foram os norte-americanos em 20 de julho de 1969. Neil Armstrong e Buzz Aldrin se tornaram as primeiras pessoas a pisar em solo lunar, em um evento televisionado que fez todo mundo que tinha uma televisão na época a acompanhar o que estava acontecendo. Ao todo eram 3 astronautas, mas um deles não pôde sair do módulo e não chegou a pisar na Lua. Será que ele fica chateado? Eu acho que sim. É aquela coisa que o cara fala, não, pô, o que importa é a conquista científica, né? Em casa ele fica, porra, alguém podia ter sentado aqui no meu lugar, eu podia ter dado uma voltinha lá, só isso, né? Faltou a amizade dos caras. Sabe quando tu bate a foto da galera e ninguém bate uma foto tua? É isso aí. Os caras levaram uma placa avisando que foram em paz caso uma inteligência extraterrestre chegasse por lá e soubesse ler. Fincaram a bandeira americana, recolheram umas rochas, caíram alguns tombos e falaram com o presidente Nixon. Depois retornaram, no dia 24 de julho. Entre as fotos que foram feitas, tá essa aqui, Man on the Moon, que a gente, num dos primeiros top 10 do canal, elegeu como a foto mais icônica de todos os tempos. Esse foi um momento incrível que mostrou tudo aquilo que o ser humano é capaz de fazer e foi lá que o Neil Armstrong falou sua famosa frase: esse é um pequeno passo para o homem, mas um grande salto para a humanidade.
Apesar de outras viagens terem ido até a Lua, a corrida espacial chegou ao fim depois da primeira. De lá para cá, já houve pousos não tripulados em Marte, a descoberta de novos planetas e sondas estão por aí fazendo novas descobertas. A gente ainda tem muita coisa para descobrir sobre o espaço. Quem sabe, quando a gente fizer o nosso vídeo dos momentos mais marcantes do século XXI, a gente não conta alguma coisa que não aconteceu ainda. O momento mais marcante do século aconteceu durante a maior guerra de todos os tempos. É bem difícil escolher qual momento da Segunda Guerra Mundial foi o mais importante. A gente tem a invasão da Polônia, que levou à guerra em si. Temos a Batalha de Stalingrado, que fez o jogo virar para os aliados. O ataque a Pearl Harbor, que trouxe os Estados Unidos para a guerra. Ou a invasão à Normandia, que começou a sacramentar a derrota nazista. E a própria morte de Hitler poderia ser o evento escolhido aqui para a nossa lista. Só não foi porque não foi esse momento que definiu o fim da guerra. O que fez isso foi o lançamento de 2 armas nucleares nas cidades de Hiroshima e Nagasaki, em agosto de 1945. Depois dos testes bem-sucedidos em julho de 1945, no Novo México, nos Estados Unidos, o físico Robert Oppenheimer citou o Gita, dizendo: "Agora eu me torno a morte a destruidora de mundos." E depois dos ataques no Japão, se viu o poder que uma arma dessas tinha. Os anos seguintes foram de desenvolvimento desse tipo de armamento, e vários países fabricaram suas próprias armas nucleares. O próprio Yuval Noah Harari, autor de Sapiens, diz que a humanidade agora tinha não só o poder de mudar a história, mas de colocar um fim nela. A corrida armamentista só aumentou as tensões da Guerra Fria e durante quase todo o século se viveu com medo que uma arma dessas colocasse fim à vida humana. A lista infelizmente acabou, mas a gente ainda tem muita coisa importante para falar sobre o século XX. Não falamos de grandes avanços sociais, como a conquista do direito ao voto feminino. Não falamos da criação da ONU. Não falamos de avanços na medicina, como a erradicação da varíola e a chegada dos antibióticos. Não falamos do Albert Einstein, publicando a sua teoria da relatividade, nem do Santos Dumont, fazendo seu primeiro voo, tampouco da crise financeira de 1929. Mas esses temas, assim como o impacto cultural no cinema, na música e nos esportes, merecem uma lista própria. E, infelizmente, não tem como a gente abordar todos eles em um só vídeo, mas tu pode deixar aqui nos comentários qual tema que tu quer ver. Aproveita para deixar aqui de qual evento tu sentiu falta e monta aqui a tua própria lista também. Não se esquece de se inscrever aqui no canal, de dar like e de compartilhar o vídeo para os teus amigos. Manda ele no grupo do Zap e espalhe o conhecimento para todo mundo. Caso tu goste do nosso canal e quer nos apoiar, pode assinar um plano ali no PicPay de 5, 10, 30 ou de 50 reais, que todos os meses tu vai estar ajudando o Vulgarizando a História ou fazendo doação de qualquer valor através do Pix ou do PayPal. A chave é o nosso e-mail e tá aqui na descrição do vídeo. Beijo, vamos se amar.